Finalmente chegamos ao Simple Present. Nessa aula nós vamos conhecer alguns verbos e como usá-los no tempo presente, obedecendo às variações que eles sofrem de acordo com os sujeitos. É bem tranquilo. Além disso, nós vamos aprender a usar o verbo auxiliar do na forma negativa. E lembrando que meu objetivo com esse canal é compartilhar conhecimentos de inglês e de literatura e incentivar a leitura de grandes obras e grandes autores. Dito isto, let's move forward. Antes de começar a explicação, eu quero que você anote essa tabelinha, porque ela vai ser muito útil para a gente nessa aula. Então pausa aí o vídeo rapidinho, anote. Anotou? Vamos lá. O primeiro verbo que a gente tem nessa tabela é o verbo to go, o verbo ir. Então, por exemplo, I go to school every day. Ou I go to work every day. Ou I go home every day. Um pequeno detalhe aqui. Eu não preciso usar a preposição to para dizer que eu vou para casa. I go home. Falo direto. I go home. I have to go home. No modo imperativo. Go home. Então, primeira pessoa, a gente já está bem acostumado, bem tranquilo, né? Agora vamos negar isso tudo. I don't go to school every day. I don't go to work every day. I don't go home every day. I don't have to go home. Do not go home. You work at the airport. Or you don't work at the airport. Olha que eu estou sempre contraindo. Ao invés de eu falar do not, eu junto tudo. You don't. You don't work at the airport. Let me guess. Deixa eu adivinhar. You work in the morning. Não? So you work in the afternoon. Não também? Then you work at night. Também não? So you don't work. If you don't work, probably you study. Right? Agora aqui as coisas começam a mudar. Como eu já comentei há um tempo atrás, os verbos variam, eles têm uma relação diferente com os pronomes de terceira pessoa do singular. E mais tarde nessa aula eu vou mostrar outra tabelinha para vocês, explicando algumas regras de como obedecer essas variações. Vamos aos exemplos. He lives in the suburbs. I live in the city. You live in the city. We live in the city. They live in the city. But he and she lives in the suburbs. Só lembrando que na tabelinha não incluí o pronome it, porque a gente só vai falar de pessoas aqui. Veja agora, para negar, o verbo auxiliar também muda. Então, he doesn't live in the suburbs. He lives in the suburbs. He doesn't live in the suburbs. O que acontece aqui também? O verbo volta ao normal. Veja, he lives. He doesn't live. Olha o verbo aqui normal. E esse doesn't aqui é a forma contraída de does not. A gente tem do not e does not para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então com she vai ser a mesma história. She drives to work. Or she doesn't drive to work. Vamos mudar aqui os meios de transporte. She takes the bus to work. Or she doesn't take the bus to work. She rides her bike to work. Or she doesn't ride her bike to work. Ou simplesmente, she walks to work. Or she doesn't walk to work. We have breakfast together. We don't have breakfast together. We have lunch together. We don't have lunch together. We have dinner together. We don't have dinner together. As três principais refeições aqui: breakfast, lunch e dinner, ou supper. Por último, they take the bus to school. They don't take the bus to school. Ou they take a train to school. Ou they don't take a train to school. Agora eu vou dar alguns exemplos usando um pouco do vocabulário de aulas passadas. My wife and I live in the city. We take the bus to work every morning. Our son, Eric,
goes to school in the afternoon. My parents live in the suburbs. My father drives to work, but my mother uses public transportation. My sister takes a train to work. My little brother studies near here, so he walks to school every day. My grandfather is retired, so he stays home with his pets. Vejam aqui essas três conjunções, aditiva, adversativa e conclusiva. My wife and I. Adicionando aqui, my wife and I. My father drives to work, but my mother uses public transportation. Meu pai dirige para o trabalho, mas a minha mãe usa transporte público. E my little brother studies near here, so he walks to school every day. O meu irmãozinho estuda próximo daqui, então, portanto, ele vai andando para a escola every day. Ele anda, ele caminha para a escola todo dia. E veja, quando a gente tem a terceira pessoa aqui, como varia. Our son Eric goes to school, ok? Verbo to go, ele fica goes. E aqui também, my sister takes a train. I take a train, my sister takes a train. My little brother studies near here. I study, he studies. E my grandfather is retired, so he stays. I stay, but he stays. E olha aqui novamente, stay home. Ficar em casa. Eu não preciso de nenhuma preposição aqui no meio. Eu fico em casa, em português a gente precisa, mas em inglês eu falo simplesmente stay home. Antes da gente continuar, anote aí essa segunda tabelinha sobre a variação dos verbos na terceira pessoa do singular. Foi? Beleza. No caso da terceira pessoa do singular, a gente só precisa, em muitos casos, acrescentar a letra S. Por exemplo, he sings in a band. And she lives in São Paulo. He loves Japanese food. Bem simples, acrescento o S. Mas, para palavras terminadas em CH, SH, S, X e Z, aí a gente precisa acrescentar ES. E tem umas exceções também, como por exemplo, to go. Vocês viram aqui, our son Eric goes to school. Aqui eu não posso simplesmente acrescentar um S, vai ficar bizarro, goes. Não, né? He goes, bem melhor. Mas vamos lá aos exemplos dessas exceções aqui. He watches TV. She misses her family. Ou she always misses the target. Olha essa palavra, eu quero chamar a atenção para ela. To miss. I miss. Pode significar tanto sentir falta. Por exemplo, I miss my family. Eu sinto falta da minha família. Mas, se eu estou mirando em alguma coisa, por exemplo, eu estou, sei lá, mirando num alvo. I'm aiming at a target. Se eu errar, I miss. Então, she misses the target, ela erra o alvo. Eu tenho alguma coisa com arco. Eu acho que se eu vivesse nos tempos medievais, eu ia ser um arqueiro. Com certeza, cara. Enfim. He brushes his teeth before going to bed. Okay? He brushes his teeth. She fixes electronic devices. Ela conserta. To fix é consertar. Ela conserta aparelhos eletrônicos. The bee buzzes in the hive. A abelha... Como é que é isso em português? Zumbi. Zumbi? Zumbi. A abelha zumbi dentro da colmeia. Agora vejam a segunda regra. Se o verbo termina em Y e antes desse Y tem uma consoante, a gente substitui o Y por I e acrescenta ES. Por exemplo, the bee flies and buzzes around the hive. Olha, fly, fly. The bee flies. A gente inclusive tem aqui, de novo, buzzes. My sister cries all the time. My sister cries all the time. I cry, she cries or he cries.
Alice studies at Stanford. Olha aqui, study, studies. Jason tries to study at night. Jason tenta estudar à noite, but his neighbors throw loud parties and disrupt the silence. Mas os seus vizinhos throw parties, veja só, throw parties. Throw é jogar, mas to throw a party é você dar uma festa. No caso aqui, os vizinhos do Jason throw parties and disrupt the silence, perturbam, interrompem o silêncio. I throw a party, eu dou uma festa. I throw a loud party, uma festa barulhenta. E por que eu estou dando tanta atenção a essa segunda parte do exemplo? Veja essa palavra, parties, é o plural de party. Ou seja, a mesma regra que se aplica à variação dos verbos de terceira pessoa vai se aplicar em alguns casos de plural também. Tem essa palavra party, ela termina com Y, tem uma consoante antes desse Y. Substituo Y por I, acrescento a S, parties. Mais pra frente a gente vai estudar o plural, então ó, guarda essa tabela, que ela vai ser muito útil para você. Você aprendeu essa regra aqui, automaticamente você já está aprendendo uma regra que vai se aplicar no outro contexto, ok? E é isso, pessoal. Continuem estudando e beijão.